Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora e no vídeo de hoje eu irei fazer uma exposição sobre o conflito existente entre as diferentes gerações da atualidade. Esse tema é uma continuação daquele que foi abordado no vídeo da semana passada, no qual eu apresentei alguns desafios da educação em tempos líquidos, que são caracterizados pela volatilidade e pelo caráter tão mutável das coisas. Hoje, dando prosseguimento ao assunto, eu irei destacar os conflitos intergeracionais sob a perspectiva dos efeitos que a modernidade contemporânea provoca nas relações entre as pessoas nascidas em momentos diferentes do tempo. E essa abordagem acaba se vinculando intimamente aos desafios dos processos educacionais, uma vez que estes serão os responsáveis pela elaboração de metodologias que busquem minimizar os impactos causados pelas diferenças entre as gerações da época presente. Mais uma vez, eu elaborei o meu conteúdo com base nos ensinamentos do saudoso filósofo e sociólogo Bauman. Inclusive, aqui na descrição do vídeo eu apresento para você um rol de livros da autoria de Bauman que abordam de uma forma espetacular e perspicaz o assunto referente à fragilidade dos laços humanos na atualidade. Vamos então iniciar o debate, mas antes, inscreva-se aqui no canal, não se esqueça de ativar o sininho, assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu irei publicar. Pois então, já há muito tempo que nos deparamos com uma incompreensão recíproca entre distintas gerações, entre aqueles considerados velhos, de um lado, e os jovens, do outro. Trata-se de um fenômeno que gera certa desconfiança entre as pessoas que nasceram em momentos diferentes do tempo. Os sintomas desse fato podem ser encontrados facilmente ao longo da história da humanidade, desde a mais remota até a presente. Entretanto, essa desconfiança intergeracional ganhou uma expressão, uma relevância bem maior na era moderna, que é palco de mudanças rápidas, constantes e profundas nas condições de vida das pessoas. A aceleração radical do ritmo das modificações, o que é típico do tempo atual, permitiu que nós percebêssemos que, no curso de uma única vida humana, as coisas mudam substancialmente e não são mais como foram em um outro momento da história. Há uma associação, portanto, entre as mudanças profundas da condição humana e a sucessão das gerações. Em decorrência disso, a partir da modernidade e durante todo o seu percurso, as gerações que vêm ao mundo em fases diferentes tendem a divergir nitidamente na avaliação das condições da vida que compartilham. Os filhos, em geral, enfrentam um mundo consideravelmente diferente daquele que seus pais, guiados pelos tradicionais educadores e professores, aprenderam a considerar como o mundo normal, o mundo padronizado. Além disso, os filhos nunca poderão conhecer esse mundo já desaparecido e que foi vivenciado pelos seus pais quando jovens. Aquilo que, para algumas gerações, pode parecer como normal, natural, cotidiano, para outras pode ser uma verdadeira aberração, um afastamento da norma, um estado de coisas extravagantes e até mesmo irracional e abominável. Do mesmo modo, as condições que eram reputadas como confortáveis e familiares para uma geração, porque permitiam o uso de habilidades e rotinas dominadas, agora podem parecer estranhas e desagradáveis a outras gerações. Estas diferenças de percepção da vida tornaram-se tão significativas que hoje, ao contrário dos tempos pré-modernos, as gerações mais velhas não visualizam os jovens como adultos em miniaturas, como seu reflexo em uma dimensão ainda não maturada.
Na verdade, hoje não se espera mais que os jovens estejam se preparando para ser adultos como foram seus pais. As diferenças entre os antigos e os jovens não são mais um problema temporário que irá se resolver quando os mais novos enfrentarem a vida. O resultado disso tudo é que as antigas e as novas gerações tendem a se olhar reciprocamente com um certo grau de incompreensão e desconfianças. Os mais velhos têm receio de que os recém-chegados ao mundo venham a arruinar e destruir a acolhedora e familiar normalidade que foi construída com muito esforço. Já os jovens, ao contrário, sentem um forte impulso de endireitar, de aprumar o que os antigos estragaram e desequilibraram. Ou seja, nenhum nem outro estão satisfeitos completamente com o caminho que as coisas trilham e com a direção que o seu mundo toma, acusando-se mutuamente em razão desta insatisfação. A título de ilustração deste cenário, eu trago um exemplo citado por Bauman em seu livro intitulado Capitalismo Parasitário. Lá neste livro, ele menciona o caso de uma determinada revista semanal inglesa que publicou duas acusações demonstrativas deste conflito intergeracional. A primeira acusação consistiu em uma crítica de um colunista que afirmou serem os jovens, abre aspas, preguiçosos, depravados e imprestáveis, fecha aspas. A segunda acusação foi a resposta de um leitor irado que afirmou que a juventude supostamente indolente e indiferente obtém, na realidade, ótimos resultados acadêmicos e demonstra preocupação com os estragos que os adultos fizeram. Veja, nessa situação, como em tantas outras controvérsias semelhantes, o que se verifica, na verdade, é uma divergência de avaliação e de pontos de vista impregnados de subjetivismo. Em casos assim, é difícil resolver a discussão com objetividade. Quem, afinal, estaria com a razão? Prosseguindo nestas exemplificações que refletem opiniões e pensamentos divergentes entre gerações, Bauman cita, neste mesmo livro que eu acabei de mencionar, uma outra situação. Trata-se das respostas a um questionário que foram dadas por uma jovem estudante de 20 anos, da Escola de Negócios de Copenhague. Essa jovem afirmou o seguinte: não quero ser muito controlada pela minha vida. Não quero sacrificar tudo à carreira. A coisa mais importante é ficar bem. Ninguém quer permanecer preso muito tempo ao mesmo trabalho. Em claras palavras, o que a jovem afirmou foi o seguinte: mantenham abertas todas as opções. Não jurem fidelidade até que a morte nos separe a nada ou a ninguém. O mundo está repleto de possibilidades maravilhosas, interessantes, atraentes, promissoras, motivo porque seria loucura perdê-las por estarmos de pés e mão atados em compromissos irrevogáveis. Diante deste panorama, o que se verifica como consequência é que atualmente na lista de capacidades cobiçadas pelos jovens, surfar está em alta. Surfar em superfícies convidativas, que possuam um leque mais amplo, mais aberto. Por outro lado, aptidões de indagar e aprofundar não necessariamente fazem parte do rol de habilidades desejadas pelos jovens. E, com isso, eles estão perdendo alguns importantes sinais sociais, pois estão muito concentrados aos seus tablets, celulares ou videogames. A fixação a tais dispositivos é tão intensa, tão impregnada, a ponto de uma criancinha, ao se deparar com um livro como este aqui, fazer o quê? Ao invés dela abrir o livro e manuseá-lo, é o que se espera, não é mesmo? Ela toca com o dedinho, assim, tal como se fosse um tablet, uma tela de celular. Ela nunca viu um livro físico. Veja só que situação. Isso parece um exemplo absurdo, mas pasmem, já foi reportado por educadores.
O que eu pretendo demonstrar através destas ilustrações é que a juventude está enfrentando um distanciamento social. Para muitos jovens, o ato de cumprimentar, de fazer um contato visual, de permitir a aproximação física de um outro ser humano é sinônimo de desperdício, pois equivale a dedicar o seu tempo escasso e precioso a aprofundar, enquanto eles poderiam estar surfando por lugares mais atraentes. Nesse cenário, as relações virtuais com certeza ganham vantagem se comparadas com a coisa real. O mundo offline parece ser mais exauriente, mais desgastante para os jovens, pois os convida a estar em constante movimento. Já no mundo online, baseado na eletrônica, é possível a multiplicação de encontros interindividuais, transformando cada um deles num ato rápido, superficial, do estilo use e jogue fora. As relações virtuais são equipadas com a tecla delete e com anti-spam. Claro, por óbvio, pois estes mecanismos protegem as pessoas das consequências incômodas e principalmente dispendiosas decorrentes das interações mais profundas. Para alguns jovens, a principal atração do mundo virtual deriva da ausência de contradições e objetivos contrastantes que infestam o mundo offline. O mundo online possibilita cogitar da infinita multiplicação de contatos como algo perfeitamente plausível e factível. E isso acontece pelo enfraquecimento e pela instabilidade dos laços no mundo online, os quais podem ser rapidamente estabelecidos e, do mesmo modo, podem ser instantaneamente desfeitos através do agora tão em voga cancelar. Você foi cancelado. É simples assim. Essa é uma verdadeira vantagem para homens e mulheres sempre atormentados pela eventualidade de um erro oriundo de um passo mal projetado, ou mesmo o transtorno gerado pela eventualidade de que seja tarde demais para anular as perdas que este erro causou. Daí vem a aversão a tudo com viés de longo prazo, seja o planejamento da própria vida, sejam os compromissos assumidos com outras pessoas. Mais uma vez, eu faço referência aos exemplos de Bauman, que são tão ricos e críticos. Ele cita um caso de uma publicidade que, apelando para os valores da jovem geração, anunciava a chegada de um rímel que prometia solenemente durar 24 horas. E a frase chamariz da publicidade era a seguinte, abre aspas, estamos falando de uma relação séria. Basta um toque e seus cílios desafiarão chuva, suor, umidade e lágrimas. Para retirá-lo, basta um pouco de água morna. Fecha aspas. Veja, 24 horas já significa um compromisso sério. Contudo, esse compromisso deixaria de ser atraente se não fosse fácil remover os seus vestígios. Trata-se, mais uma vez, da escolha fundada na possibilidade de eliminação de forma rápida e eficiente de eventuais efeitos não desejados. É exatamente isso o que acontece na modernidade líquida. O que se torna muito importante nos dias atuais é a capacidade de recriar a identidade, a cada vez que isso se fizer necessário, a cada momento em que ela se torna insatisfatória ou não satisfatória o suficiente. E essa aptidão de reidentificação é muito bem atendida pelo caráter interativo da internet, que promove sempre a capacidade de alcance de mais contatos, de informação sobre as tendências de sucesso, de atualização dos conteúdos, de redistribuição dos traços característicos das pessoas e, inclusive e principalmente, de exclusão rápida de traços anteriores já ultrapassados. Neste aspecto, a internet impõe um esforço
perene de reinvenção, de ressignificação, em uma extensão que jamais foi cogitada na vida offline. Isso é sem dúvida um ponto positivo. Entretanto, diante dessas infinitas possibilidades permitidas pela internet, a geração eletrônica acaba por dedicar um extenso tempo do seu dia ao universo virtual. Um tempo que cresce à custa daquele que é vivido no mundo real. O mundo experimentado pessoalmente tem sido transplantado de forma gradual e constante para o mundo online, onde se destacam conceitos como contatos, encontros, reuniões, comunidade, amizade. A despeito de todos estes conceitos corresponderem a relações interpessoais e a laços sociais, fato é que a sua nova localização, agora no mundo virtual, confere um outro sentido a essas modalidades de relacionamentos. Na verdade, estes laços e compromissos são percebidos muito mais como fotos instantâneas extraídas de um processo de negociação contínua do que condições estáveis destinadas a perdurar por tempo indeterminado. Como eu disse, a tecla delete e a função cancelar estão sempre à disposição para eventuais contratempos. A par de tudo isso que foi dito, eu penso que seja importante registrar que as diferenças intergeracionais sempre se fizeram presentes e certamente estas divergências contribuíram com o desenvolvimento da sociedade. Afinal, são os desacordos e as desavenças que propiciam a reflexão sobre a resolução do problema e que, do mesmo modo, permitem o alcance de um ponto convergente. Assim, as diferenças devem ser respeitadas. Contudo, a gravidade da situação atual reside, como eu já alertei, no distanciamento social promovido pela era virtual, circunstância que certamente gera uma repercussão negativa nas relações entre as pessoas. Bom, estas são as minhas considerações sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado desta exposição e que deixem o seu joinha. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um grande abraço e um beijo!